Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 12 de setembro de 2025 e eu não tinha tema nenhum pra vir trazer, eu tava até pensando no que eu poderia falar, porque sim, sei várias coisas, quero trazer várias coisas, mas às vezes a gente precisa organizar um pouco a cabeça, né? E, consequentemente, os temas também. Mas coisas inesperadas vêm acontecendo comigo, bem inesperadas mesmo. Eu venho refletindo muito sobre essa minha parte profissional, que sempre foi, eu sempre senti assim, que é um karma mesmo da minha dinâmica, um karma para se resolver nessa vida, que eu não consigo prosperar nas coisas que eu escolho fazer. E olha que eu já optei, gente, por muitas coisas. E eu tenho muitas ideias, eu nasci com essa cabeça de empreendedora, mas eu sinto que nada ia pra frente, de verdade pra frente, né? Então eu comecei a refletir muito sobre isso essa semana, porque recentemente eu descobri um hobby. Não é que eu descobri, já estava no meu campo fazia muito tempo. Eu lembro da última vez que eu pensei que eu queria fazer isso foi em 2022, que são trabalhar com artes e convites de casamento. E eu já procurava, não morava no Brasil, mas já procurava muito sobre, realmente queria investir nisso. Só que lá eu tinha muito pouco tempo para fazer isso na Europa e o meu visto de residente na Europa dependia do meu trabalho. Ou seja, eu não poderia largar o meu trabalho, entre aspas, CLT, porque a minha empresa que me dava esse, a gente chama de sponsor em inglês, eu acho que é tipo um patrocínio, assim, um financiamento ali de que eles garantem que você tá tudo bem, tipo, legal no país, que você é uma boa pessoa e que você tem qualificação para exercer aquela função, né, aquele trabalho. E esse trabalho, o meu ego, ele é engenheira civil. E eu trabalhava em obras. Então, era um trabalho muito pesado. Diferente do Brasil, que eu acho que aqui já tem muita essa parte feminina dentro das obras e dentro da engenharia também. Onde eu morava, no país que eu morava, não existe isso. Não tem isso. É um ambiente muito masculino. Em todo o tempo que eu trabalhei lá, com engenharia, eu só conheci uma mulher e ela dirigia caminhão. É a única mulher em ambiente de obra que eu conheci. Até as pessoas que limpavam a obra eram todos homens, não tinha mulher, eram todos zeladores. E eu trabalhava numa sala com 6 homens. Os europeus, gente, é diferente aqui no Brasil, sabe? Aqui no Brasil a gente é mais caloroso. Os europeus se irritam muito um com o outro e eles não deixam isso assim. São egos extremamente feridos. Porque eles não deixam isso, vou digerir isso em casa, vamos ter uma conversa saudável. Porque no Brasil muitas vezes é difícil. Mas na maioria dos lugares é assim que acontece. Lá não. Os caras brigavam dentro da sala e era 6 homens gritando, discutindo e eu... Gente, vocês não têm noção. E eu já sabia. Já tava em processo de despertar, né? Então aquilo pra mim era terrível. Era terrível. E onde eu quero chegar com isso? Que esse meu ego, ele é engenheiro civil. E eu descobri, né, através da engenharia, através de fazer projetos, que eu gosto muito de fazer design. Eu amo mexer com designer. Eu baixo programas, baixei, né, naquela época, programas de fazer desenho no computador, no tablet. Aprendi a mexer, a fazer coisinhas básicas de papelaria, tudo por hobby. E eu já tinha isso na minha cabeça. E recentemente eu percebi que é uma coisa que eu quero fazer, sabe? Criar identidade visual, não só para casamento, mas para aniversário, para tipo datas comemorativas, trazer uma papelaria assim mais clássica, sabe? Eu vivo nessa época, mas eu não sou de agora, porque eu sou apaixonada por receber cartão, sabe? Convite físico, receber cartão de aniversário.
isso é uma cultura que existe muito ainda na Europa. E aqui no Brasil a gente meio que se perdeu, né? Ninguém mais manda carta, ninguém mais coleciona papel de cartas. E eu sempre gostei disso. Então, recentemente, eu descobri isso. E o meu intuito era trabalhar com isso como um hobby. Fazer para os meus amigos, quando eles precisassem. Eu vou comemorar meu aniversário, tipo, fazer um convite. Recebi um presente, quero enviar um cartão de agradecimento. Esse era o meu objetivo. Até que eu percebi que eu sou realmente boa. As pessoas começaram a me falar isso. Nossa, você é boa. E, gente, eu peguei um gosto pelo criar. Isso vem muito da minha parte feminina. Muito, que eu sempre reneguei. Sempre reneguei essa parte mulher que eu sou, esse meu win. E quando eu era criança / adolescente, eu gostava muito dessas coisinhas de pintar. Eu nunca fui muito boa com desenho, mas eu gostava de pintar, eu gostava de pintar tecido, a lápis de cor, canetinha mesmo. Eu pegava, no começo do ano, o caderno de todas as pessoas da minha rua. Gente, eram umas 10 meninas, juro. E eu fazia abertura em todos os cadernos. A pessoa eram 10 pessoas versus 10 matérias, tá? E eu desenhava, eu passava minhas férias de verão, de janeiro, desenhando as aberturas no caderno de todo mundo. E eu amava fazer aquilo. Adorava fazer maquete. Então, eu tenho esse instinto criativo e de artista dentro de mim. E eu lembro que isso sempre foi uma coisa muito reprimida, porque eu via pessoas fazendo arte com cerâmica. Eu tenho uma amiga que ela é muito boa, ela desenha, ela faz arte com cerâmica, eu via isso na internet e eu ficava pensando, cara, eu queria ser criativa assim, porque dentro de mim algo já me falava que eu era, mas eu não sabia com que eu era. E além de todos esses hobbies, gente, eu também sou psicóloga. Eu sinto que a psicologia verdadeiramente faz mais parte da minha missão do que qualquer outra coisa, porque eu comecei a me autoconhecer através da terapia. E quando eu entrei no processo de despertar espiritual, e principalmente dentro da dinâmica de chamas gêmeas, eu tive muito essa dificuldade de encontrar, sabe, um terapeuta que não fosse torcer o nariz pelas coisas que eu tava fazendo. A minha primeira psicóloga, ela era maravilhosa. Ela me ajudou muito, só que ela não conseguia entender, até porque eu tava vivendo uma dinâmica em outro país, com uma pessoa que morava aqui e que já estava em outro relacionamento. Então ela achava, assim, que era dependência, ela achava que eu tava louca, porque na época eu não conversava com a minha chama gêmea. Eu tinha, tipo assim, muitas poucas amostras do que era a nossa relação. Até uma vez, ela meio que me influenciou, mas claro que foi uma decisão que eu tomei, de falar pra ele as coisas que eu sentia, que eu queria com ele. E, ele veio com um balde de água fria, acho que não foi nem o balde, ele pegou aquelas mangueiras de bombeiro e tacou na minha cara, que eu fui para lá longe, assim. Se eu tava na Europa, eu devo ter ido para lá na Austrália. Foi horrível. E só que o que ela quis trazer pra mim com isso? Que eu percebesse, né? Ela queria que eu visse que era uma dependência emocional, que aquilo era uma coisa que não existia. Tipo, era uma coisa que ficou no passado, ele seguiu a vida dele e na cabeça dela eu tava presa. E assim, não que seja mentira, né, gente? Eu tava presa nos meus próprios medos de seguir em frente com o meu processo espiritual, despertar. E também com a minha dinâmica, que o meu despertar se deu através da dinâmica. E eu nunca vou renegar isso. Eu vejo muitas, hoje, chamas gêmeas, meio que fala zombando, né? Isso é muito maior do que processo de dinâmica de chamas gêmeas. Cara, nunca vou zombar do que foi a minha raiz, sabe? Foi o que trouxe, assim, pra minha consciência o que eu tinha que fazer. E eu fui atrás de outros terapeutas, eu pesquisei muito, mas, gente, ninguém entende. Por causa da minha psicóloga, eu tinha esse medo, sabe, de levar. Ninguém nunca ouviu falar, nunca consegui falar em terapia, sabe? Chama gêmea. Isso que eu vivo é um processo de alma, é uma relação de almas. E eu não consigo falar isso pra ninguém, nem pros meus amigos. Então eu sempre tive muita essa dificuldade.
ninguém me entende. De encontrar alguém. E então eu decidi, porque eu sou assim, eu não faço nada pela metade. A parte yang em mim, ela é bem forte. A parte da razão, a parte que precisa ter uma resposta, assim. Então eu vou na fonte. E a minha casa 12, ela me leva muito a isso, a estudar, sabe? Eu estudo muito. Eu gosto de... eu gosto, tá? Não é porque é obrigação, não. Eu adoro. Então, desde quando eu comecei a fazer terapia, eu já comecei a estudar psicologia. Eu estudava Freud, tudo por hobby. E Jung, eu ficava lendo aqueles livros de psicologia e, gente, eu acho que tá no meu DNA, porque eu entendia. Eu não sei, também pode ser porque eu estou aberta para a espiritualidade, que eu acho que Jung, ele psicografava aqueles livros dele, porque é surreal o quanto ele já sabia 100 anos atrás. 100, 120 anos atrás. E eu lia esses livros por hobby, até quando eu percebi que tinha essa deficiência e que eu precisava fazer a minha parte, que é estudar a teoria e me especializar para atender pessoas, porque eu jamais atenderia ninguém sem especialização, até porque eu já fui atendida por uma pessoa que não tem especialização nenhuma, e na hora que eu tive uma catártese foi horrível, porque a pessoa não conseguia me acolher. Não conseguiu me acolher. Ela olhava pra mim com uma cara de assustada. Foi horrível, gente. Péssima experiência. Então eu me especializei, eu sou psicóloga, eu tenho formação em análise junguiana, então eu atendo a vertente junguiana. Eu presto muito atenção nos símbolos, nos sonhos, tudo isso pra mim é muito importante. E eu sinto que mais do que qualquer coisa, a minha missão espiritual é atender chamas gêmeas com a vertente terapêutica de análise junguiana, pelas teorias de Carl Gustav Jung, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é quem criou essa psicoterapia, né? Essa vertente da terapia. E eu acho que é isso. Vou falar que eu sei 100%? Não. E além disso, eu sinto muito forte um chamado para ajudar adolescentes, principalmente meninas com a idade de 12, 15, 17 anos, que a gente fica bem perdida. Eu sinto que eu fiquei muito perdida, que eu era incompreendida. Desde criança eu sempre fui. Me senti sozinha, incompreendida. Sempre eu lembro de criança rezar pra Deus que eu queria que ele me trouxesse alguém, que tava faltando alguém. Na época eu achava que era uma melhor amiga, né? Hoje eu sei que eu sempre rezei pra Deus me trazer, me fazer encontrar com a minha chama gêmea. E eu sentia muito... Então eu sinto que, assim, faltou pra mim. Sempre fui muito incompreendida. De trazer essa visão do que é ser mulher, do que é ser feminina, de como se comportar, sabe? De como as coisas funcionam. E eu acho que um processo terapêutico ajuda muito nisso. Eu não parei de fazer terapia, eu faço terapia até hoje. Já digo que me considero uma pessoa assim avançada na terapia, porque eu sei o que é meu ego, eu sei o que é ego do outro, eu sei o que é sentimento do outro. Hoje eu já consigo, eu sempre fui muito empata, esponja, que absorvia as energias do lugar. Hoje já não absorvo mais, gente. Eu já consigo repelir coisas, já consigo me proteger. Então, eu me observo. Toda vez que eu tô sentindo alguma coisa ou que eu tenho um pensamento ruim, eu fico perguntando, gente, de quem que é esse pensamento? Tipo assim, qual fractal meu tá totalmente tomado pela minha sombra? Vamos vir aqui pra luz, que eu quero conhecer você. Pra gente se agrupar, pra gente voltar a ser um só. Mas enfim, onde eu quero chegar com tudo isso? Minhas introduções, né, gigantescas como sempre. Mas eu queria trazer que eu tava, nesse começo de semana, um pouco preocupada, porque semana passada eu ajudei muito uma amiga minha que vai casar com as coisas do casamento dela, de papelaria. Foi uma forma que eu encontrei de presentear ela e o noivo. E eu tava muito ocupada mesmo, muito, muito, muito ocupada. E essa semana eu já tô bem mais tranquila. Então isso me deu um certo desespero, assim. Não, bem leve. Nossa, muito leve. Porque, que nem eu contei no último vídeo,
a Matrix se revelou pra mim, então eu já não caio, eu já consigo ver o que é um problema da Matrix, o que é um medo meu, uma crença minha, principalmente nessa parte profissional e financeira. Então ontem eu tive dúvidas, segunda-feira, né, eu tive dúvidas, e foi quando eu voltei, assim, eu tava com tempo, falei assim, não, preciso voltar, dar atenção pro que eu me comprometi a fazer, que era o canal. E eu me comprometi a fazer todos os dias. E já fazia uma semana que eu tava sumida, que eu não tava fazendo o que eu deveria fazer. E, gente, assim que eu me dei esse comprometimento, sabe? Que eu comecei, eu gravei, eu fiz o que eu tinha que fazer, postei, que nem eu falo pra vocês. O meu canal hoje tem uma pessoa inscrita e 10 visualizações nos meus vídeos, no máximo, assim. Mas eu sei que isso até me trouxe um sinal, assim, de que talvez seja isso, talvez seja esse o início da minha missão. Mas eu sinto que eu não tenho mais medo de trabalhar com essa parte espiritual, de falar para as pessoas quem eu sou. Quem não quiser me acompanhar, que fique para trás. E vindo aqui um dia, me tirando um tempo para eu vir conversar, para eu vir fazer o que eu devo fazer, que é postar aqui para ninguém. Mas no outro dia apareceu uma ilustradora de casamento, muito conceituada, com um monte de projeto, que já atende muita gente, para fazer uma parceria comigo. Eu não ilustro, gente, eu não faço aquarela, eu faço outras coisas, o meu trabalho é de um outro jeito. E ela apareceu do nada, perguntou se eu não queria fazer os diagramas para ela, né? E enquanto ela fazia as ilustrações, porque ela não tinha tempo de fazer tudo e que ela gosta de desenhar. E que para ela o mais interessante é ilustrar. Então seria ótimo ter uma parceria que ela pudesse contar para fazer as outras coisas, que é justamente o que eu sei e o que eu gosto de fazer. Talvez até precise ter coisas novas que eu precise aprender. Mas eu sinto que foi um sinal, assim, do universo, sabe? Tipo, você pode, Aline, Dani, fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Aí, você é permitida ser psicóloga, você é permitida ser engenheira, você é permitida ter uma papelaria de casamento, mas você também precisa cumprir o seu chamado espiritual, a sua missão, que é conversar com pessoas. Eu não acho a minha didática boa, eu não acho que eu falo bem, eu sei que é algo que eu preciso desenvolver. A minha fala sempre foi muito trancada. A terapia ajudou muito a eu colocar os meus pensamentos em ordem. Terapia é muito importante, gente. Eu aprendi a mais do que isso, falar sobre os meus sentimentos numa sala terapêutica. Eu lembro que no começo era muito complicado confiar. E hoje, se eu mudo de psicólogo, eu já sei, sabe? Tá tudo bem. Eu vou chegar e vou falar. Eu falo muito na minha terapia, então eu preciso desse psicólogo que é mais de escuta. E eu falo hoje, né? Então, a fala foi um lugar de salvação, assim, pra mim. E às vezes a gente fala, eu não gosto de terapia, não sei o quê, essa semana eu não quero ir. Às vezes a gente tá com a resistência. E é muito importante, cara, porque é uma hora. E na verdade a sessão terapêutica é uns 50 minutos, né? Que você tira pra analisar a sua semana. Você tira pra analisar a sua vida. A gente pensa o dia inteiro, mas a gente verdadeiramente analisa? Porque na hora de acordar a gente tá com pressa. Na hora de dormir a gente tá cansado. Quando que a gente verbaliza as coisas que estão na nossa cabeça para poder organizar e se melhorar e se autoconhecer? Então, eu queria trazer isso, que essa importância de estar disponível. Eu tenho me disponibilizado para a espiritualidade. Já tenho falado para eles que, se for preciso, eu alugo um caminhão
e saio pela cidade falando de chamas gêmeas e relacionamentos de almas e espiritualidade, despertar espiritual. Que eu não tenho mais medo do que vão achar de mim, porque foi a minha salvação. Foi a minha salvação. Eu tento ajudar as pessoas ao meu redor, mas com amigos é um pouco mais difícil. Porque é difícil, gente. É difícil e dói ficar vendo as pessoas presas em problemas e nunca conseguir se ajudar, se melhorar, evoluir. Mas com amigos é um pouco mais difícil. Mas eu tento fazer ao meu redor. Mas eu sinto que eu tenho potencial pra mais. Mas eu sempre tive muito medo. Mas isso aqui, eu tentando ser relax. Eu tentando ir pra frente. E eu acho que essa semana, essa parceria foi uma resposta, assim, do mundo espiritual pra mim. Então, eu queria compartilhar aqui no meu diário com vocês. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.